Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te destruí, constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com teus pecados. És que exterminaria a ti, Baasa, e os teus descendentes, e faria a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães comerão. E o que dele morrer do campo aberto, as aves do céu comerão. Quanto aos mais assos de Baasa, e ao que fez e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua descendência, por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-os com as suas obras para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu filho, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, seus mordomos em Tirza. Entrou Zinri e o feriu e o matou no 27º ano de Asa de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, se assentou no seu trono, feriu todos os descendentes de Baasa, não deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, seu Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais assos de Elá e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia no arraial, constituiu reis sobre Israel e Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi só o castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometeram, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto mais aos atos de Zinri e à conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar em Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos em Tirza, reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que fizera pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, como seus ídolos. Quanto ao mais atos de Onri, é o que fez ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes deles, como se fora coisa de somente andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, também por mulher a Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou.
Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um postilho, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun.